Olá, turma. Hoje nós vamos fazer o desafio número 1 para quem quer começar uma educação financeira, que é fazer o raio-x de todos os seus gastos e de todas as suas receitas. É uma coisa muito simples, mas infelizmente muita gente não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta. Porque quando a pessoa não é assalariado, ela vai recebendo dia a dia, semana a semana, e aí ela não vai anotando tudo que ela recebeu. E conforme ela vai recebendo, ela vai gastando. E aí também ela não sabe quanto que ela gasta por mês. E saber quanto ganha e quanto gasta é fundamental para organizar a vida financeira. Por isso, eu organizei uma planilha com todos os possíveis gastos que nós temos mensalmente. É claro que esses gastos podem variar. Eu fiz os principais, né? Mas cada um faz a planilha de acordo com as suas necessidades. Bom, eu dividi a planilha em despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias e poupança. Tá? Eu não fiz uma planilha dos ganhos, né, das receitas. Isso você vai anotando diariamente quanto você vai fazendo de dinheiro, ou se você é assalariado, você já sabe quanto é que você recebe todo mês, né? Então, a de receita eu não fiz, ok? E aí, eu dividi essa planilha, como vocês podem ver, em três partes: 50% da renda para as despesas obrigatórias, 30% da renda para despesas não obrigatórias e 20% da renda para poupança. E aí eu dividiria essa poupança em 10% para o curto prazo e 10% para o longo prazo. É claro que isso é o mundo ideal. Se você está começando agora a sua educação financeira, pode ser que você esteja gastando mais do que recebendo, que suas receitas, né, e despesas estão desequilibradas. Então você não tem como poupar, não é verdade? Mas o objetivo, né, é bom que a gente tenha como meta, num prazo de curta, médio prazo, que você consiga poupar 20% da sua renda. E também isso não é fixo, tá? A nossa vida é como uma roda gigante. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo. Então pode ser que quando a gente esteja em cima, a gente consiga poupar até mais do que 20% da nossa renda. Mas quando a gente está embaixo, a gente não consiga poupar 20% da renda. E tá tudo bem, tá? Isso aqui é só uma referência, ok? Então, quais são as despesas obrigatórias? Despesas obrigatórias são aquelas despesas que a gente precisa para sobreviver. A gente não tem como eliminar. Por exemplo, moradia, né? Ou você paga aluguel, ou você paga a prestação do seu imóvel, ou se você já tiver a casa própria, pode ser que você pague um condomínio, né? Se você não pagar nem condomínio, nem prestação, nem aluguel, ótimo, é menos uma despesa, tá? Outra despesa obrigatória, supermercado. Não tem como a gente não comer, né? Se a gente quer sobreviver. Outras despesas obrigatórias, luz, gás, internet, celular. Não tem como a gente viver sem internet. Se você não tivesse internet, você não poderia estar assistindo esse vídeo, né? A escola dos filhos, para quem tem filhos e para quem estuda em colégio particular, e farmácia e plano de saúde, né? Porque algum remédio, alguma coisa, a gente precisa comprar alguma vitamina que é essencial para a gente. Bom, essas foram as despesas obrigatórias. Agora, as despesas não obrigatórias, academia é muito importante fazer exercício, mas se nós estamos precisando passar por uma reeducação financeira, pode ser que a gente prefira fazer exercício ao ar livre,
Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é um local propício para fazer vários exercícios ao ar livre. A gente tem um clima ameno, se bem que agora no verão não dá para fazer exercício ao ar livre, mas dá para ir nadar na praia, né? Bom, cartão de crédito. Outra coisa, também não é obrigatório você usar o cartão de crédito. Mas se você quiser fazer alguma compra mais cara e você queira usar o cartão para ganhar pontos, milhas, alguma coisa, lazer também, né? É obrigatório a gente sair para passear? Não. Se a gente tiver com restrição financeira, a gente não sai. Não é obrigatório para viver, mas é uma despesa que vale a pena a gente ter para a gente viver bem, né? Algum curso que você queira fazer para você aprimorar a sua profissão, né? E o carro, também é obrigatório ter carro? Não. Algumas pessoas têm mais necessidade de ter carro do que outras, mas carro não é uma despesa obrigatória. A não ser que você, né, trabalhe com o carro, por exemplo, você é um motorista de Uber, né, ou de outro aplicativo, aí o carro não vai entrar nas suas despesas não obrigatórias, vai entrar nas suas despesas obrigatórias, correto? Então essa planilha, ela não é rígida, tá? Você precisa adequá-la à sua realidade, ok? E a poupança curto prazo, que é aquela despesa de emergência, né, que aconteceu algum imprevisto, você precisa usar. Há quem não goste de falar que é uma reserva de emergência, porque você vai sempre ter essa despesa de emergência se você carimbar essa poupança, né, como reserva de emergência. Mas você pode colocar reserva de oportunidade. Por quê? Porque ela não precisa ser usada para uma emergência como escangalhou a máquina de lavar e tem que comprar uma nova. Não. Ela pode ser usada como uma oportunidade. Você estava precisando de um bem e aquele bem entrou em promoção. Está num preço super com desconto. Você pega aquele dinheiro, compra aquele bem que você já estava precisando, né? E faz um bom negócio. Ou surgiu um investimento ou uma outra oportunidade de negócio, você pega aquele dinheiro que você tem e usa, né? Ela precisa ter liquidez. Então, não precisa chamar de reserva de emergência, pode chamar de reserva de oportunidade, mas é fundamental que você tenha essa reserva de liquidez, que você possa sacar esse dinheiro a qualquer momento, porque pode ser que surja uma oportunidade ou uma necessidade. E a reserva de longo prazo é a reserva para sua aposentadoria. Nessas reservas ainda poderia ter a de médio prazo. O que é a reserva de médio prazo? É a reserva para um plano para o futuro que você tenha, mas não tão longo quanto a aposentadoria. Por exemplo, você quer fazer a festa de 15 anos da sua filha. E aí você já vai guardando um dinheiro anos antes, para quando chegar no ano dos 15 anos, você não se apertar, né? Mas eu não coloquei aqui, eu coloquei só poupança de curto prazo e poupança de médio prazo, de longo prazo para a gente começar, ok? Detalhe, as despesas obrigatórias, elas não podem ser cortadas, né? Porque a gente precisa delas para sobreviver, mas elas podem ser reduzidas algumas vezes. Exemplo, o aluguel, né? Você faz um contrato de longo prazo, de 2 anos, 3 anos de aluguel, então você não pode romper esse contrato fora do prazo, senão você tem que pagar multa. Porém, quando o contrato vencer, você pode ver um aluguel mais barato. Outra coisa, a internet, celular, pode ser que você consiga um desconto na operadora do seu plano. Eu mesma consegui, sem querer, um desconto na minha assinatura. Eu fui na operadora para fazer um serviço, não lembro o que era,
e o rapaz me ofereceu um plano com desconto. Isso a gente pode fazer, né? Então, as despesas obrigatórias, elas não podem ser eliminadas, mas elas podem ser reduzidas. Já as despesas não obrigatórias, no momento de restrição, a gente pode cortá-las. Por exemplo, não usar mais o cartão de crédito, pagar tudo à vista. Se não tiver o dinheiro, não compra. A academia, né? Pode ir caminhar no parque, na praia, né? No quarteirão, para não ter que pagar num momento de restrição, né? Então, despesas obrigatórias não podem ser eliminadas, mas podem ser reduzidas. E despesas não obrigatórias, elas podem ser eliminadas. É claro que elas nos dão mais conforto e a gente não quer eliminá-las, mas se nós estamos naquele momento onde a roda gigante está embaixo, né, às vezes a gente precisa sim eliminar as despesas não obrigatórias. Agora, eu quero que você faça um exercício, né, de anotar quanto foi a sua conta de gás? Quanto foi o seu aluguel? Quanto foi a sua conta de luz? Tudo na planilha nos últimos 3 meses, para você ter uma média de quanto você gasta. Porque, por exemplo, pode ser que em dezembro a sua compra de supermercado tenha sido mais alta, porque você comprou ceia de Natal, festa de Ano Novo, né? Comprou mais produtos no supermercado. Em compensação, em janeiro e fevereiro, você não teve essas despesas extras. Então, é bom que você anote tudo dos últimos 3 meses para a gente ter uma média de quanto você gasta com cada despesa, né? A conta de luz no verão é mais cara do que no inverno, né? Então, assim, é bom a gente ter uma média das despesas para a gente se programar. Faça isso para os últimos 3 meses. E se você é autônomo, profissional liberal ou empresário, né, anote todas as suas receitas que você teve também nos últimos 3 meses, porque geralmente tem um mês que é mais fraco do que o outro e você precisa ter uma média, né? Organize essas despesas. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. E se você quiser essa planilha, entre em contato comigo, que eu te mando, que vai te ajudar a organizar as suas finanças. Ok? Então, esse raio-x financeiro é o desafio 1 da sua educação financeira. Anote todos os seus gastos. Nesse primeiro momento, como você está totalmente perdido, você precisa anotar até aquelas despesas bobas que você tem quando você sai para trabalhar e você para numa lanchonete, toma um café, né? Que é baratinho, ou então você compra uma pastilha perto do ponto do ônibus, enfim. Essas besteiras que quando a gente está na rua a gente acaba comprando, anota isso também. Anota tudo que você gasta. Porque aí, né, você vai ter uma noção do que você está gastando e com o que você está gastando. E aí, né, no próximo passo, no desafio 2, a gente vai ver o que a gente vai cortar, o que a gente vai reduzir, vai ser o próximo desafio. Mas o desafio 1 é fazer esse raio-x. É fundamental que você faça esse raio-x financeiro para você começar a ter controle dos seus gastos e controle das suas receitas. Você precisa dominar a sua vida financeira. E o nome dessa planilha aqui, né, é Planilha da Vida Abundante, porque com ela você pode ter uma vida próspera, abundante, uma vida abençoada, porque você vai ter uma vida controlada. Sob o seu domínio, a sua vida financeira vai estar. Então, ela é muito importante, por isso que eu coloquei Planilha da Vida Abundante. Ok? Então, mãos à obra, né? Vamos fazer o raio-x das nossas finanças. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até o próximo vídeo.